com geografia, né? Bom, a gente vai corrigir duas páginas, né? Página 255 e 256, tá bom? Mas antes de mais nada, vou só ver aqui uma coisa aqui. Parece que tá todo mundo que está aqui estava na aula passada, né? Eu acho que a Carolina Ribeiro não está, mas dá certo aqui. Peraí. Eu não tava, mas eu fiz atividade. Não, eu falei a Ribeiro. Na aula passada eu pedi a primeira de hoje. A Ah, Vitória. tá. Ah, sim, tá. Só copiar aqui e eu vou colocar aqui no diário da gente para já ir facilitando. Já é que tem que ficar chamando todo mundo. Bom, enquanto isso, vocês peguem um livro de geografia, tá certo? E abram na página 255, tá ok? Caroline Ribeiro, cadê ela? Aqui. Você não assistiu a aula passada por quê, minha querida? Não sei. Ah, foi mesmo, fui na dentista. Ah, então vou justificar aqui, tá bom? A aula passada que eu estou falando é a primeira aula de hoje, tá? Ok, Na semana passada você estava no dentista. foi. Eu vou colocar aqui, o FJ, tá? Maria Carolina Ribeiro, número 23. Não, número 23, slide. 18, Número 18. Não, 18. é porque na planilha aqui está na 23ª linha, mas no número da chamada é o 18. É que às vezes eu me oriento pela planilha, às vezes é pelo número da chamada. Bom, vamos lá. Página 255, livro de geografia. Vou na geografia. Vamos lá. A gente parou na nona questão, né? O México, oficialmente Estados Unidos Mexicanos, é uma república constitucional federal. É o quinto maior país das Américas em extensão. O México, dentro dos critérios de regionalização físicos e socioeconômicos, está localizado. Está localizado onde, pessoal? Item A, item B, item C. Quatro pessoas ainda fizeram essa atividade, pessoal. Vocês não querem responder, não? Bom, vamos lá. 255, tá bom? Vamos lá. Nona questão, ele pertence à América do Norte, está na América do Norte, porém, ele pertence à América Latina, não à América Anglo-Saxônica. E a América Anglo-Saxônica, a gente viu que apenas dois países pertencem a essa América, né? Que é Estados Unidos da América e o Canadá. Então, na nona questão, é o item A, tá bem? Eu não falei com medo de errar e acertei, nossa. Não, não tem medo de errar, não. Vamos lá. Próxima questão, décima questão. A regionalização histórico-social da América divide o continente em, lembrando, histórico-social, duas regiões, América Latina e América Anglo-Saxônica. Por quê? Historicamente, foram os anglo-saxões que colonizaram aquela parte da América do Norte,
E foram os europeus neolatinos que colonizaram o México para baixo. É óbvio que isso explica o porquê de a maioria dos países da América Central falarem espanhol. Foram os espanhóis que puseram os pés lá para colonizar. E alguns dos nossos vizinhos também, certo? Da América do Sul. Já aqui no Brasil, é isso que explica o porquê de falarmos português. Porque foram os portugueses que nos colonizaram. 10ª questão, item B, duas regiões, América Latina e América Anglo-Saxônica. A terra dos anglos, é daí que vem o nome England, e depois virou England, Inglaterra. Mas é land, a terra, Angle, são os anglos, England. Depois foi mudando para England, e juntaram tudo. Isso depois de um período de dominação, né? Mas a gente conversa sobre isso depois. 11ª questão. Do ponto de vista histórico-social, assim como na questão 10, divide-se a América em América Anglo-Saxônica e América Latina. Identifique a ou as proposições que caracterizam corretamente a América Latina. Colonização, a colonização por exploração deixou marcas profundas nessa parte da América, entre as quais a excessiva concentração de terra. Não é bem assim, né? 2. Países como o México, Brasil e Argentina podem ser caracterizados como uma periferia industrializada. Mas olha só, com certeza, claro que sim. A dependência em relação aos países centrais é estrutural, muito embora as forças endógenas, as forças internas, também atuem na formação econômico-social. Eu ia dizer socioeconômica, mas é a mesma coisa, né? O colonizador fixou-se de imediato na terra, criando um mercado interno responsável por um precoce desenvolvimento industrial. Falando de Brasil, talvez não, né? Mas falando do todo, sim. O inglês e o francês são as línguas oficiais dominantes, excetuando-se o Brasil, onde se fala português. Não, claro que não. Aqui esse item está dizendo que em toda a América Latina se fala inglês e francês, exceto no Brasil. Claro que está errado, né? Então você tem 2, 4 e 8 como itens corretos, né? 12ª questão. Lembrando, 2, 4 e 8, tá? 12ª. Com relação à América Latina, não é correto afirmar que é porque, assim, Carolina, eu abri o chat agora. Seguinte, isso aqui é uma pegadinha, né? Ele fala assim, identifique a ou as. Se você achar uma proposição correta, ok. Se você achar mais de uma, não sei. Tem? Não tem? Não sei. Certo? Foi uma pegadinha para você pensar que só teria uma correta, mas teriam 3, tá bom? Tipo esse 16 aqui, esse número é um absurdo, né? O inglês e o francês são os idiomas oficiais, né? Exceto no Brasil, onde se fala português, é claro que não.
O idioma oficial da Argentina não é português, o idioma, aliás, não é inglês nem francês. O idioma oficial de Cuba não é inglês nem francês. Do México não é inglês nem francês. Não está errado, tá certo? Já essas três do meio estão corretas. Sobre a 12ª questão, você marcou qual item, Carolina? Carolina Lima. Eu marquei, deixa eu ver na outra página. Marquei a D. Para poder, você vai marcar a E, tá bom? E todo mundo que fez a questão não marcou a E, marque a E. A instalação de sistemas abertos, a concorrência internacional, a opção pelas importações e incentivos às privatizações tem diminuído as desigualdades sociais existentes. Questão número 13. Na tentativa de se libertar do subdesenvolvimento e da dependência estrangeira, herança do seu passado colonial comum, aliás, esses países têm promovido a integração econômica por meio de organizações e associações, como o Pacto Andino, a ALAD e o Mercosul. O texto refere-se aos países latino-americanos. 13ª questão, na página 256, países latino-americanos. E tem tá bom? Décima quarta. Leia o texto a seguir. Atrelado à locomotiva americana, que não para de crescer, o país passou a produzir e vender, vender e se desenvolver, enquanto outras nações da América Latina andavam de lado. Existem problemas também. Muitas áreas rurais não dispõem de água potável. A produção agrícola é medíocre. Além disso, de tudo o que vende para o exterior, cerca de 80% vão para os Estados Unidos. Uma dependência exagerada. Identifique o país e o bloco econômico que o une, aliás, aos Estados Unidos. Na 14, você marcou a B, ou Carolina? Eu marquei. Não, eu tava falando da A13, mas a 14 eu marquei a B também. Ah, mas México e NAFTA, tá bem? Na 14, o item B mesmo, tá bom? Você acertou. Amei. Continuando. Todo mundo está acompanhando, né? Ninguém perdeu nenhuma questão, não, né? Que é, professor? Não, perguntei se alguém perdeu alguma questão Ah, durante a correção. 15ª questão. Num momento de intensa internacionalização financeira, ocorre, por outro lado, um fortalecimento de blocos regionais. Na América, podemos destacar dois grandes blocos regionais em pleno funcionamento, que são, na 15, eu marquei a B também. Vá, parece que eu combinei. o NAFTA e o Mercosul, tá bem? O item D, tá ok? Item D de dado. Eu só tinha certeza do Mercosul. Aí eu marquei o outro que tinha lá, Alca, né? Mas assim, olha, partindo da lógica, né? Eu acho que, como na questão anterior você tinha colocado o México e o bloco econômico
foi o NAFTA. Na 15 também fala desse bloco na América, né? Que se mantém Eu não ativo. pensei. Aí seria o NAFTA, que se relaciona com a questão anterior, e o Mercosul, que a gente viu ele até em excesso, né? Durante o Foi estudo desse dele, capítulo. dele eu já tinha certeza que era ele. Pode É saber do porque, outro, assim, ó, sabe? teve outra questão que respondeu, né? Por exemplo, lá na 10, pergunta o seguinte, olha. A organização... Vamos voltar, só para vocês, vou dar aqui uma dica aqui para vocês. Vamos lá para 10. A questão diz o seguinte, olha. A regionalização, aliás, histórico-social da América divide o continente em... Tem lá os itens, né? E olha só o enunciado da 11. Do ponto de vista histórico-social, o continente americano divide-se em anglo-saxônica, né? América anglo-saxônica e América Latina. Ou seja, peraí, o enunciado da 11ª questão responde à 10ª questão? É isso mesmo. É isso mesmo. Se você ler o enunciado, você vai ver que ele está respondendo, olha, a regionalização histórico-social da América divide o continente em quê? E na 11 diz, do ponto de vista histórico-social, o continente americano divide-se em América anglo-saxônica e América Latina. Para você ver, esse livro ele tem esse negócio de respondendo, sabe, a questão lá na frente, responde as questões anteriores, porque os assuntos eles se relacionam demais, né? Não dá para você distanciar muito essas questões, certo? Só uma dicasinha, tá bom? Isso tem em outros livros, em outras disciplinas também, tá? A língua portuguesa faz muito isso. Língua inglesa também faz muito isso. Eu admito que geografia é quem faz mais. Bom, agora vamos avançar, né? Ainda sobre a América Latina. As nações emergentes da América Latina, capítulo 8. As principais economias latino-americanas. Deixa eu dar um zoom nesse negócio aqui. Ainda está pequeno, mesmo de óculos. Durante pelo menos 400 anos, a América Latina sobreviveu da produção e exportação de produtos primários. A perguntinha aqui, né? A pergunta que eu quero fazer. Vocês lembram quais são, né? Onde se dá a economia primária, secundária e terciária? A economia primária, pessoal, é a agricultura e o extrativismo, tá certo? A agricultura e o extrativismo são os focos econômicos principais, tá certo? Aí você tem como secundário, né, o mercado secundário, a alteração da paisagem, da arquitetura, né, ou seja, é o setor da transformação, é o setor da construção, é o mercado secundário. E o terciário, basicamente, é venda de produtos, né, de bens ou de serviços. Por exemplo, um dono de mercantil vende bens, né, vende bens. Aliás, o dono de uma loja, melhor, vende bens. Então, ele trabalha no mercado terciário. Um professor vende serviços, então ele trabalha no mercado terciário. Né? Um agricultor trabalha no mercado primário, um engenheiro civil trabalha no mercado secundário. Tá bem? O que a gente pode notar aqui é que durante pelo menos 4 séculos, a América Latina sobreviveu na base dos produtos primários. A colonização de exploração degelou essa região a um papel secundário no sistema econômico mundial, o de mera fornecedora de matérias-primas e de bens tropicais destinados às metrópoles europeias. No entanto, no início do século XX, dois fenômenos abalaram a conjuntura política e econômica do mundo: a Primeira Guerra Mundial e a crise da Bolsa de Valores de Nova York. Primeira Guerra Mundial, 1914-1918,
O crash da Bolsa de Valores foi em 1929 e alterou todo o planeta Terra. E querendo ou não, já naquela época, tudo já estava interligado. A economia de um país se interliga a outra, né? Se a minha economia vai bem, por exemplo, eu estou comprando de outro país aqui, eu estou vendendo para outro país aqui. Se a minha economia vai mal, opa, eu não vou comprar tanto assim de você, eu tenho pouco dinheiro, né? Se eu vou comprar pouco desse país aqui, e esse país dependia do dinheiro dessa compra, ele também vai ficar mal, né? E eu não vou vender para esse outro aqui, porque eu não tenho como produzir, né? Não tenho como gerar esses produtos, esses bens de consumo. E a economia dele também não vai ficar boa, porque ele precisava dessas matérias-primas, mas eu não tenho como produzir. Então, o crash da Bolsa de Valores fez com que as ações despencassem, né, por terra. E isso abalou todas as economias do mundo, algumas de mais, outras de menos, né? Você nota que no foco do problema nos Estados Unidos, as mães literalmente vendiam seus filhos. Um, porque não tinham condição de criar. Dois, porque com o dinheiro da venda das crianças, elas iriam tentar comprar alguma coisa para sobreviver. Você tem imagens disso na internet, assim você pesquisa, né? De mães americanas vendendo suas crianças, né? Tem fotos bem icônicas de uma mulher escondendo o rosto, por exemplo. Tem fotos assim de dar dó. Realmente foi uma desmoralização social, como diria o escritor alemão Walter Benjamin, né? Assim como a guerra também é uma desmoralização social, porque imagine, né, dos rapazes que estão aqui presentes, né, vou falar para os meninos, você ter um plano de vida, um projeto de estudo, de trabalho, viver sua vida, ter uma companheira ou não, ter filhos ou não, isso vai da cabeça de qualquer um, aliás, de cada um, e ninguém tem nada a ver com suas escolhas, desde que estejam dentro da legalidade. E vem uma guerra, né? O presidente de um país declara guerra ao presidente de outro país, né? Uma nação em guerra com a outra. E o exército chama, não, mas eu não declarei guerra contra ninguém. Eu não quero lutar contra esse pessoal. Eu nem conheço esse pessoal do outro país. Não, mas você vai. Se você não for, você vai ser preso por deserção. Eu sou obrigado. Que desmoralização é a representação da guerra? Você não tem escolha. Isso é uma desmoralização a todo o processo de evolução humana, né? A gente passou aí do Cenozoico para cá, né? 75 mil, 80 mil anos, evoluindo para chegar em 2020. O infeliz do presidente declara a guerra e você tem que ir e provavelmente vai morrer. É muito desmoralizante para toda a evolução humana. É isso aqui que foi a representação do crash da Bolsa de Valores também. Os americanos, com todo aquele sonho de liberdade, de igualdade, de fraternidade, né, tinham conquistado sua independência há poucos anos, né? Tinha acabado de completar cento e alguma coisa, né? Não tinha nem 200 anos ainda direito. Aliás, não tinha nem 150 anos de independência direito e passa por uma situação dessa. Realmente é desmoralizante. Continuando. Ao longo da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ampliaram a produção de bens agrícolas, matérias-primas beneficiadas, tratadas, e produtos industriais para atender às necessidades da Europa em guerra, né? Terminando o conflito, os estadunidenses emprestaram capital para a reconstrução de muitos países europeus. Estes, quando já reconstruídos, além de não precisarem mais das importações dos Estados Unidos, suspenderam o pagamento dos empréstimos. Nesse sentido, a gigantesca produção estadunidense se voltou para o mercado interno, acarretando uma acelerada queda de preços e a desvalorização das ações das empresas na Bolsa de Valores de Nova York. O caos econômico provocou demissões
demissões em massa, falências de empresas, além de afetar diretamente países cuja economia dependia das importações da potência norte-americana. Entre esses países, o Brasil, México e Argentina. Esse episódio, já passando por outra página, ele ficou conhecido como a Grande Depressão. Em outubro de 1929, houve a maior crise do capitalismo antes da economia globalizada. Aquele ano tornou-se o mais devastador para o mercado acionário na história dos Estados Unidos, levando em consideração a dimensão total e a longevidade dos seus acontecimentos. Milhares de investidores, bancos e indústrias foram à falência, provocando uma crise mundial. Os países da Europa Ocidental envolvidos no conflito focaram seus esforços produtivos no mercado interno, principalmente na indústria bélica e de campanha. Você note que a estratégia, né, isso que a gente já viu bastante sobre vários países, sobre vários temas, né? A estratégia de um país que está passando por uma guerra, ou então que está passando por uma crise, e isso já aconteceu com o Brasil, né, é realmente a questão do protecionismo econômico. É o protecionismo mesmo, professor? Protecionismo, como o nome sugere, proteção. Protecionismo da economia interna. O que é que eu vou fazer com o país ali do fulano que quer vender os óculos dele aqui no meu país? O que é que eu vou fazer? Eu vou taxar bem caro, mas caro mesmo, né? Se ele quiser vender aqui, eu vou lucrar muito. E se ele não quiser vender aqui, eu vou vender os óculos produzidos aqui no meu país, no Brasil. Pronto. O protecionismo é basicamente isso: você taxar a preços bem altos aquilo que vem de fora para o seu país, né? E dessa maneira você vai lucrar diretamente com o produto do exterior e você facilitar a produção e a comercialização dos bens de consumo, dos produtos, né, que são produzidos no seu país. Basicamente é isso. E a gente nota que em vários contextos, em vários episódios históricos, isso aconteceu como uma maneira óbvia de proteger a economia. Principalmente nesse episódio da Grande Depressão, né, que a gente já vê que a Bolsa de Valores já tinha quebrado, empresas falindo. E, meu Deus, eu não posso comprar de fora, tenho que proteger o mercado daqui. Com isso, os fluxos de mercadorias que se destinavam a nações da América Latina diminuíram drasticamente. Observando esse cenário, membros da elite agropecuária e empresários da exportação do México, do Brasil, da Argentina e outros países latino-americanos passaram a investir no desenvolvimento de indústrias para a substituição desses produtos, até então importados. Essa industrialização contou com a ajuda dos governos locais, que criaram obras estruturadoras, bem como incentivaram o trabalho qualificado de diversos imigrantes. Nesses países, começou a se formar uma nova paisagem, com fábricas produzindo para atender ao mercado interno. Indústrias alimentícias, de calçados, de vestuário, de bebidas, se multiplicaram. E o espaço geográfico da Argentina, Brasil e México, antes rural e agrário, começou a assumir feição urbano-industrial, né? Ainda que dentro dos moldes periféricos, uma periferia industrial. As transnacionais, empresas de outros países com filiais em várias nações, eram atraídas pela mão de obra barata e pela abundância de matérias-primas oferecidas no Brasil. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as empresas transnacionais se tornaram as protagonistas do mercado internacional.
Até aqui tudo bem, né, pessoal? Todo mundo entendendo, compreendendo. Complicado, o professor está indo rápido. Tem alguém com dúvida? Sim? Não? Tá tudo ok? Todo mundo caladinho? Tá de boa? Muito bom. Eu acho que tá faltando presença do mundo. Tá não, tá não. Bom, continuando. Eu parei em internacional. Várias empresas. Faltam 8 minutos. Nem vi passar. Várias empresas industriais da Europa e principalmente dos Estados Unidos ocuparam os espaços de países subdesenvolvidos, levando-se em conta os requisitos como incentivos fiscais, infraestrutura, disponibilidade de mão de obra barata, aliás, e mercado consumidor. Porque não adianta eu ter infraestrutura e ter mão de obra barata para um mercado interno se eu não tenho mercado consumidor, né? Isso aqui a gente pode já relacionar com a parte norte dos Estados Unidos, né? Eles tinham, por exemplo, infraestrutura e mão de obra barata, por sinal, mão de obra escrava, mas eles queriam, né, que o produto fosse comercializado ali, né, numa ordem espacial mais regional, né, diferente da parte sul, que a ordem espacial seria internacional, seria externo ao mercado. Na América Latina, Brasil, México e Argentina preenchiam os critérios. Nas décadas seguintes, ocorreu nesses países uma invasão de empresas estrangeiras, as quais souberam utilizar a mídia, televisão, rádio, jornal e etc., para cativar os consumidores locais e ampliar cada vez mais o seu lucro. Era a época do capitalismo global, intensificado nas décadas de 1980 e 1990. Com a adoção do neoliberalismo, essas três nações abriram o capital com parte de sua economia, promovendo uma competição desleal, na qual empresas da América Latina foram derrotadas por gigantescas corporações transnacionais de outras partes do mundo. As que não desapareceram passaram por um processo de fusão e requalificação produtiva, ou seja, temos aqui, deixa-me ver, 3 empresas regionais aqui que trabalham com chocolate, certo? E chegou uma transnacional aqui. Nossa, a qualidade da produção deles é sensacional. O chocolate, nossa, a matéria-prima é importada, meu amigo. Quando fala em matéria-prima importada, você já fica iludido, né? Peraí, tudo que é importado é bom e tudo que é daqui é ruim? Não, não é bem assim, né? Você vê o nome matéria-prima importada, o chocolate vem não sei da onde, e pronto, essa empresa vai derrubar essas outras aqui. O que o texto está dizendo aqui? As que não faliram se juntaram justamente para não falir, né? E passou por um processo de requalificação, né? De produção e requalificação profissional. E tem também casos onde uma empresa grande compra outra empresa também grande e elas se unem. E essa união já é para fazer com que o monopólio daquele comércio, por exemplo, seja só dessas empresas. Por exemplo, vocês sabem que a Garoto, né, faz parte da Nestlé. Agora, né, há pouco tempo, vamos dizer assim. A Nestlé comprou a Garoto, né? A gente tinha várias caixas de chocolate, né? Tem a Garoto, tem a Nestlé, tem a Lacta e tem outras aí, outras marcas menores, né? Pronto, pois a Nestlé comprou a Garoto. E a Nestlé ficou proibida de comprar a Garoto durante anos, durante muitos anos. A justiça brasileira proibiu, tá? Por que, professor? Quer dizer que se eu tiver dinheiro para comprar a empresa, a justiça me proíbe? Sim, proíbe. Com base em quê que a justiça me proíbe? Justamente no seguinte, olha,
Se você tem aqui, olha, as maiores empresas de chocolate do Brasil e o resto aqui são todas empresas, ó, de menor classe, vamos dizer assim, quando essas duas aqui se juntarem, fizerem uma só, meu Deus, o comércio de chocolate vai ser só desses caras. E as outras empresas vão falir. A justiça vai deixar isso acontecer? A justiça tem o dever de não deixar que isso aconteça, né? É um tipo de prática, pessoal, parecida com o cartel, né? O que é o cartel econômico, né? Preste atenção. Você tem aqui na região, por exemplo, 3 donos de postos de gasolina, né? Com alguns fornecedores diferentes. E acontece que esses 3 aqui combinam para vender a gasolina a R$ 6 o litro em toda a região, em todas as 13 cidades do maciço de Baturité. O preço está injusto? Está demais. Mas onde é que eu vou comprar? Se só vende aqui, eu tenho que comprar esses R$ 6, né? Aí, por exemplo, chega um cara de fora, vai vender o litro a R$ 4,80. Já quebra o cartel, né? Já quebrou esse esquema corrupto de venda. É justamente isso. As empresas se juntam e elas são donas ali de todo aquele monopólio daquele setor. A Nestlé e a Garoto se juntaram. E quem é que faz chocolate, assim, chocolates populares, que pode com elas, né? Chocolates populares, ninguém, né? Aqui no Brasil, não. É esse o esquema aqui. Nesse caso aqui, a gente está falando de empresas que se juntaram para não falir, tá? Eu dei um exemplo de empresas que se juntaram para melhorarem ainda mais. As que não desapareceram passaram por processo de fusão. Próxima página, meus queridos, página 261, só para a gente encerrar. No século XXI, com a ascensão de governos mais comprometidos com o espaço nacional, principalmente no Brasil e na Argentina, começou a ter lugar na América Latina a ideia de integração interna e busca de novos parceiros comerciais fora da antiga estrutura sul-norte. O Brasil realizou parcerias comerciais com Rússia, Índia, China e África do Sul, originando o grupo chamado BRICS. Essas nações objetivavam ampliar seu volume de capital, investir no desenvolvimento de novas tecnologias, diversificar suas áreas produtivas e acelerar a economia. Porém, a desigualdade provocada pela má distribuição de renda ainda persiste nesses países. A gente vai encerrar por aqui, tá bem? A gente não está nada próximo das nossas atividades, então, história, só lembrando, eu vou colocar o resto da correção lá, e geografia a gente vai ficar sem atividade, tá bom? Mas a gente fica com o assunto aqui, tá certo? Bom, pessoal, a gente se vê amanhã? Não, a gente não se vê amanhã, eu sempre esqueço. Mas a gente se vê na última aula de quarta-feira, tá? Com geografia. Bom intervalo, boa aula, e até mais.